Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o que esperar de 2024 e nós vamos encontrar uma resposta de Deus para essa pergunta meditando no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 1, que conta sobre a prece de Salomão. Salomão, filho de Davi, foi sucessor do trono de seu pai e se tornou rei de Israel. Se tornou também genro do rei do Egito, pois casou-se com a filha do faraó. Salomão a levou para a cidade de Davi até que terminasse de construir o seu palácio, o templo de Deus e as muralhas ao redor de Jerusalém. Entretanto, o povo ainda oferecia sacrifício nos lugares altos, já que naquela época ainda não havia sido construído uma casa para o nome de Deus. Salomão amou muito a Deus, de tal maneira que seguiu os preceitos de seu pai Davi. No entanto, Salomão oferecia sacrifícios e incensos nos lugares altos. Certo dia, Salomão foi oferecer sacrifícios em Gabaon, porque esse lugar alto era o mais importante de todos. Sobre o altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gabaon, durante a noite, Deus apareceu em sonhos a Salomão. Disse-lhes Deus: peço o que deseja que eu lhe dê. Salomão respondeu: tu agiste com muita misericórdia para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti com fidelidade, justiça e coração reto para contigo. Tu guardaste para ele essa grande graça de dar-lhe um filho que hoje se senta no trono dele. Agora, Javé, meu Deus, és tu que fazes teu povo, teu servo, reinar no lugar de meu pai Davi. Eu sou bem jovem e não sei como governar. O teu servo se encontra no meio de teu povo, que tu escolheste, povo numeroso que não se pode contar nem calcular, de tão grande que é. Dá a teu servo um coração que escute, para julgar teu povo e distinguir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de julgar esse teu povo tão numeroso? Agradou aos olhos do Senhor que Salomão tivesse pedido essas coisas, e Deus lhe disse: por que você pediu isso, e não vida longa, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas inteligência para discernir a justiça? Eu farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de você e ninguém terá depois. Vou dar-lhe também o que você não me pediu, riqueza e fama, de tal modo que, durante toda a sua vida, não haverá nenhum rei que se iguale a você. E se você andar nos meus caminhos, observando minhas determinações e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Salomão acordou e percebeu que tudo isso tinha sido um sonho. Foi para Jerusalém, colocou-se de pé diante da arca de Deus e ofereceu holocaustos e sacrifícios em comunhão. Fez também um banquete para os seus servos. Salomão dominava todas as nações existentes, desde o rio Eufrates até as regiões dos filisteus e a fronteira do Egito. Durante a sua vida, todo o povo pagava tributos e o servia. Salomão recebia diariamente para o seu gasto 13 toneladas e meia de flor de farinha e 27 toneladas de farinha comum, 10 bois de estábulo, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, antílopes e aves de viveiro. Salomão possuía também estábulos para 4.000 cavalos de tração e 4.000 cavalos de montaria. Os prefeitos, eles garantiam o sustento de Salomão e de todas as pessoas que comiam com o rei. Cada mês um prefeito era responsável por isso, para que não faltasse nada a Salomão.
Forneciam também cevada e palha para os cavalos de tração e montaria, e em qualquer lugar que fosse necessário, cada qual por seu turno. Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e um coração aberto como as praias do mar. Salomão, ele teve uma sabedoria maior do que todos os filhos do Oriente e do que todo o povo do Egito. Naquela época foi o homem mais sábio. Compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Falava também sobre as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Falou também sobre animais, aves, répteis e peixes. De todo o povo viam pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão. Viam também os reis da terra, por onde se disseminava a sabedoria, a fama da sua sabedoria. E eu gostaria de começar perguntando a vocês quem é Deus. E baseado no que eu acredito e o que a Bíblia diz, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus do exército, o Deus misericordioso, o Deus do impossível, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele não é insensível à nossa fraqueza, já que ele foi provado em tudo como nós, menos no pecado. Eu comecei esclarecendo para vocês quem é Deus, porque eu queria deixar claro que não importa o quão difícil seja o seu cenário atual, o quão ruim sejam suas expectativas para o próximo ano, o quão grande é o seu problema, para Deus nada é impossível de resolver, de acrescentar, de tirar, restituir, de curar. Deus é um Deus fiel, pois ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele cumpriu o que havia prometido para Davi sobre o seu filho. Ele foi pai de Salomão e firmou o seu reinado. E Deus apareceu uma noite para Salomão e perguntou o que ele queria que Deus iria lhe dar. E Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E isso me remete a um vídeo que eu vi essa semana do Thiago Brunet, que ele falava sobre o que nós pedimos para Deus, E que Deus, ele ama, E aqui também no que eu li para vocês, Deus, ele se orgulhou, Ele agradou do que Salomão tinha pedido a ele. Por quê? Porque Salomão, ele pediu sabedoria, ou seja, não era algo supérfluo, não era algo só para ele, mas era algo para beneficiar o coletivo. E Deus ama quem pede isso a ele. Então, Deus, como eu falei para vocês, Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência como nenhuma outra pessoa naquela época tinha. E não só isso, Deus deu ele muito mais, deu ele riqueza e fama, o que foi que ele não pediu, A Bíblia também, mais à frente, se vocês tiverem a oportunidade de ler primeiro livro de Reis, conta pra gente com detalhes como foi a construção do templo de Deus, que Salomão ele fez, ele projetou isso, Como Deus havia dito para Davi também, que seria Salomão que iria construir esse templo. Então, Deus abençoou muito Salomão, como aqui nós falamos. E pessoas iam ajudar, apareciam pessoas de todo lugar para garantir que nada faltasse a Salomão. Então é isso que nós temos que esperar para o próximo ano, Muita fartura. Com o Deus que nós temos do nosso lado, não tem nenhum projeto que vai ser falho, não tem nenhuma doença que não pode ser curada, não tem nenhum cenário que seja impossível de resolver. E o que Deus pede a Salomão, em troca de cumprir o que havia prometido para o seu pai Davi, de dar vida longa a Salomão e para que não abandonasse Israel. E a partir dessa resposta aqui é a instrução que Deus nos dá para o próximo ano.
Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 14. E se você andar nos meus caminhos, ou seja, nesses caminhos aqui, Deus nos diz, se você tiver fé, que é você acreditar naquilo que ainda não se vê, mas assegurado no Deus que você tem, no Pai que você tem ao seu lado, você já sabe que é uma realidade breve. E não só isso, se você tiver fé e você conciliar isso com obras, de qual maneira, né? Se você fazer da presença de Deus uma prioridade, orando todo dia, lendo a palavra de Deus todos os dias. No começo, quando eu li a Bíblia, para mim era muito difícil de entender. E por um tempo eu fiquei sem ler devido a essa dificuldade. E aí, o que eu fiz? E é um conselho que eu te dou também, se você tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitos instrumentos de Deus, muitas pessoas que ensinam sobre a palavra de Deus de uma maneira fácil de entender. E é o que eu faço até hoje. Tem alguns professores de vida, né, que me ajudam muito a entender, e não só essa questão. E uma vez foi me aconselhado, e eu passo para frente, que quando vocês forem fazer uma oração, vocês peçam ajuda ao Espírito Santo para que ele nos ajude a entender, né, o que Deus quer que nós entendamos a partir daquela palavra. E também, a partir do momento, né, que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a orar todo dia, porque eu orava todos os dias. Só que eu agradecia, eu pedia, mas eu não tinha paciência de ouvir o que Deus queria para mim. E a partir do tempo que eu comecei, que eu perguntei a Deus, eu até falei em outro vídeo, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer do meu futuro. E aí eu abri a Bíblia e Deus me mostrou o que Ele queria. E é por isso que esse projeto nasceu e eu faço vídeos aqui falando sobre Deus. E a partir disso, eu comecei a ler a Bíblia. Deus começou a falar comigo de uma maneira extraordinária. Ele me dá temas para o meu vídeo. Ele me guia de uma maneira extraordinária. E assim, que bom que eu comecei a fazer isso. Que eu fiz a presença dele uma prioridade. E eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. E para a gente andar nos caminhos de Deus também, nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ou seja, de hábitos, de caminhos, né? De filmes, músicas, de até pessoas, né? Porque infelizmente tem pessoas que nos afastam de Deus e não só isso, né? Faz nós desacreditarmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, nos desmerece realmente, né? E nós temos um Deus do nosso lado que tem planos muito maiores pra gente, né? Um Deus que é protetor, que, como eu disse, né, nos ama imensamente. Então, por isso que eu tenho me afastado de tudo aquilo que me afasta de Deus, e que bom que eu estou fazendo isso, porque eu sinto a minha intimidade crescendo muito mais com Deus a cada dia. E outra questão também, que eu posso dizer 100% que fortaleceu muito a minha intimidade com Deus, a minha conexão com Deus, além de orar e ler a sua palavra, eu assisto todos os dias pessoas pregando sobre Deus, né, dando testemunho de coisas boas, de grandes coisas que Deus tem feito na vida deles. E a partir disso, né, não só das pregações, mas também das adorações que eu ouço, eu sinto a minha fé se fortificando cada dia mais. Então fortifique a sua fé. Deus também continua falando aqui para Salomão. E se você andar nos meus caminhos, observando minhas determinações e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. As determinações que Deus nos diz aqui é a consequência de você andar no caminho de Deus, porque quando você está no caminho de Deus, a sua intimidade com Deus, ela cresce. Então você começa a perguntar a Deus sobre tudo, sobre dúvidas suas,
né, sobre algumas decisões que você tem que tomar, e Deus nos responde através de sinais, através das escrituras, através de pessoas. Então, esse mostrar a vontade dele é as suas determinações. Então, questione menos e obedeça mais o que Deus tem dito para você. E os mandamentos nós já sabemos quais são, né? No meu vídeo passado, eu até falei um pouquinho mais sobre o pecado, que vinha a ser pecado, né? Como nós podemos pedir perdão a Deus, né? E receber e ser curado desse pecado. Então, se vocês não viram, assistam o último vídeo. Então, aqui Deus, através do mandamento, né? Que Deus falou para Salomão, Deus nos fala para afastar de tudo aquilo que é contra, que vai contra o seu princípio. Gostaria de compartilhar com vocês também em Hebreus, capítulo 4, versículo 5. E ainda nessa passagem, não vão entrar no meu descanso. Sendo assim, outros vão entrar no descanso, pois aqueles que receberam por primeiro a boa notícia e não entraram, devido à sua desobediência. Por isso Deus fixou outro dia, outro hoje, pronunciando muito depois por meio de Davi o texto anteriormente citado. Se hoje vocês ouvem a voz dele, não endureçam o coração. Se Josué os tivesse conduzido ao descanso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado para o povo de Deus um descanso de sábado. Quem já entrou no descanso de Deus, descansa das próprias obras, do mesmo modo que Deus descansa das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém caia seguindo aquele exemplo de desobediência. Então aqui Deus nos diz, nós só não iremos entrar na terra prometida se nós formos desobedientes. Então eu profetizo sobre o seu ano de 2024. Será sim o melhor ano da sua vida. Será um ano de prosperidade espiritual, principalmente, e prosperidade em vários campos da sua vida, no emocional, no financeiro, no sentimental. Será um ano de sonhos se realizando. Será um ano de saúde, um ano de fartura. Será o ano que você estará mais próxima de Deus e você verá Deus conversando com você constantemente e te guiando. Então, ore e tenha fé até que algo aconteça. E principalmente, faça da presença de Deus uma prioridade. Hoje, sempre, em todos os dias da sua vida. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Obrigado por terem assistido até aqui. Peço que vocês compartilhem para mais pessoas, para que a palavra de Deus abençoe eles também. E é isso. Muito obrigada. Deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho para verem os próximos vídeos.